Bom dia, alunos do 7º ano A, tudo bem com vocês? Esta semana nós iremos estudar a respeito do texto dramático, né? O que seria o texto dramático? Então, antes de falar um pouquinho a respeito disso, né, vocês têm aqui na página 116, né, a primeira parte da atividade que vocês irão fazer. Vocês irão fazer os exercícios 3 e 4, tá? Então, exercício 3, vocês vão ler esta fotografia a seguir, né? Fazer uma leitura dela. Mas, professora, uma fotografia, como assim uma leitura? Vocês vão observar cada detalhe, né? Você estará fazendo uma leitura deste texto, porque uma foto também é considerado um texto. Letra A. O que você vê na fotografia? B. Em sua opinião, que manifestações artístico-culturais ocorrem nesse lugar? C. Você já foi a um lugar como esse? Se não foi, gostaria de ir algum dia? Por quê? Página 117, no exercício 4, vocês irão ler este texto, falando aí da história do Teatro Amazonas, tá? Vocês vão fazer a leitura, leia o texto para descobrir mais informações sobre o local retratado. E aí vocês irão responder apenas as letras C e D da questão 4. Então, a letra C. Quando se fala em um teatro em Manaus, no estado do Amazonas, o que as pessoas geralmente pensam sobre as apresentações artísticas? Explique. Letra D. Pelas fotografias e pela programação apresentada no texto, você sentiu vontade de conhecer o teatro? Explique. Aí nós vamos para as páginas 118, 119, 120 e 121, que vocês irão ler o texto Romeu e Julieta. Eu não vou ler para vocês porque ele é longo e aí o vídeo fica muito extenso, tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse tipo de texto dramático para que a gente possa estudá-lo, né? Como que é feito, como que as palavras estão colocadas e tudo mais. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos a cena 2, tá? E aí vem os personagens Romeu, Julieta e a ama de Julieta. Então, nesta cena propriamente dita, tá? São esses personagens que irão atuar: Romeu, Julieta e a ama de Julieta. Aí nós temos aqui, ó, entre parênteses, Romeu avança. Romeu, zomba da dor quem nunca foi ferido. Julieta, olha, entre parênteses de novo, Julieta aparece ao alto. Que luz surge lá no alto, na janela? Ali é o leste e Julieta é o sol. Julieta, ai de mim. Romeu, fale, fale, anjo, outra vez, pois você brilha na glória desta noite sobre a terra como celeste mensageiro alado. E aí continua a encenação, texto dramático, como vocês podem observar, né? A estrutura dele. Muito bem, vocês irão ler o texto na íntegra para poderem responder corretamente as questões. Então, ele termina aqui, ó, na página 121. Ele é bem extenso. Aqui embaixo, na página, aliás, no início da página 122,
122, nós temos aí o glossário, né, que é um vocabulário do texto, né, com algumas palavrinhas que possivelmente vocês ficaram em dúvida quanto ao significado. Até se vocês quiserem fazer a leitura dessas palavras primeiramente, antes de lerem o texto, é melhor, tá? Para que vocês possam se inteirar. Aí vem aqui um pouquinho falando a respeito de William Shakespeare, esse poeta, né, e dramaturgo e ator inglês, né, considerado o escritor mais influente de todos os tempos. Suas obras influenciam a dramaturgia até hoje na literatura, no teatro, no cinema, na música e na televisão. A tragédia Romeu e Julieta foi escrita aproximadamente em 1595 e é sua obra mais famosa, adaptada para o cinema e traduzida em diferentes línguas. O amor impossível pela inimizade entre famílias ainda é tema muito explorado em diferentes obras de ficção. Então, vamos lá, pessoal, aqui na seção Por Dentro do Texto, vocês irão responder as questões 1, 2, 3 e 4 das páginas 122 e 123. Questão 1. O texto dramático Romeu e Julieta trata de uma história contada e recontada desde o século XVI. Responda. Letra A. Qual é o tema tratado no texto dramático? Então, qual foi o assunto tratado nesse texto? Letra B. Em sua opinião, ainda existe amor tão intenso quanto o apresentado no texto dramático? Explique. C. Em sua opinião, por que essa história ainda atrai pessoas em todo o mundo? Explique. Letra D. Você já conhecia a história de Romeu e Julieta? Em caso afirmativo, se sim, né? Qual versão vocês conheciam? Letra E. O que esse texto diz de importante para você? Explique. Questão 2. Aí aqui vem falando, pessoal, a respeito do texto dramático, né, do gênero textual. Leia o quadro com algumas informações sobre o gênero texto dramático. Em textos dramáticos ou teatrais, geralmente são encontrados os seguintes elementos. Então, um conflito ou problema que desencadeia a ação. Personagens que realizam as ações. Um lugar onde ocorrem as ações. Um tempo em que transcorrem os acontecimentos, lembrando que há o tempo real, que é a duração da peça, e o tempo imaginário, aquele que o autor nos faz supor ser o de duração da ação dramática. Um enredo com 3 partes: apresentação, desenvolvimento e desfecho. E uma ideia central ou tema, que foi já tratado na questão 1, tá? Então, estas são as partes, né, que compõem aí um texto dramático, teatral. Responda. Letra A. Que conflito gera a ação e as falas dos personagens? B. É possível supor a idade dos personagens Romeu e Julieta e suas características pessoais? C. Transcreva trechos do texto que confirmem as características pessoais atribuídas aos personagens. Então, se vocês encontraram aí as características desses personagens, então pega lá um trechinho do texto, né, ou trechos do texto que confirmem essas características aí. Letra D. Em que lugar ocorre essa cena? Como você chegou a essa conclusão? Letra E. Quando a cena ocorre, como você chegou a essa conclusão? 3. Conforme apresentado no quadro da questão anterior, um texto dramático apresenta um enredo, ou seja, as partes nas quais se desenvolvem os acontecimentos da história. Responda. Letra A. Nas primeiras falas de Julieta nessa cena, a quem ela se dirige? B. E Romeu?
a quem se dirige e Romeu, a quem se dirige em suas primeiras falas? Letra C. Com suas palavras, faça uma síntese das falas de Julieta. Um resumo, tá, pessoal? Letra D. Com suas palavras, faça uma síntese, um resumo das falas de Romeu. Letra E. Qual é o desfecho apresentado pelos apaixonados como solução ao conflito que vivem? E o exercício 4. Agora leia o quadro sobre o recurso cênico utilizado nos textos dramáticos. Nos textos dramáticos, as informações entre parênteses servem para indicar o que fazem os personagens e suas emoções e reações, duração ou passagem de tempo, detalhes sobre cenário, iluminação, sonoplastia, ações dos contra-regras, etc. Essas informações entre parênteses são chamadas rubricas. As rubricas são muito importantes na leitura de um texto teatral, já que as peças não costumam ter um narrador identificado, e a composição do espetáculo se dá por meio desse conjunto de recursos e ações. Letra A. No texto dramático Romeu e Julieta, é possível identificar um narrador? Explique. B. Transcreva uma rubrica que indica como poderia ser o cenário. C. Transcreva uma rubrica que indica ação e reação dos personagens. Então, vocês vão voltar lá no texto, né, encontrarem aí essas orientações que estão entre parênteses e vão escrever aí o que se pede na alternativa, tá? Nas alternativas B e C, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, estarei à disposição de vocês para esclarecimentos. Um abraço.